Boa noite, people! Tudo bem? Hoje é dia de Pílulas da Nath. Eu tô esperando vocês aí. Deixa eu ir conectando por enquanto aqui com o pessoal do Instagram. O pessoal fica com ciúme, o pessoal do Instagram. Se eu não entro aqui, eles ficam com ciúmes também. Então vamos lá, né? Tô aqui esperando. Ó, o pessoal aqui. Ô, meu povo. Tô entrando, meu povo. Tenha calma. Como é que eu faço? Tá bom dessa altura, né? Oi, gente, deixa eu ver quem entrou aqui. A Leane, a Nete. Oi, pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos. Eu atrasei um tiquinho, que eu estava num evento de ação de graças, mas eu cheguei aqui. Eu não tô gostando dessa posição, não. Tô ficando muito parrancuda. Deixa eu ajeitar esse telefone aqui. Deixa eu ver aqui. Irene, muito bem. Faço só a chamada do pessoal para Irene, para saber se ela tá aqui. Irene, arranja uma coisa alta aqui para mim, minha filha. Ande. Uma coisa alta? É, porque o telefone não tá legal aqui, não. Aquela taça, não? Não, tinha que ser um bichinho assim, ó. Pra ficar aí mais alto. Assim, ó, mais alto. Deixa eu ver aqui. Vocês querem conhecer a Irene um dia? Vou apresentar pra vocês um dia a Irene. Deixa eu ajeitar meus cabelos. Daqui a pouco ela chega aqui, eu filmo ela pra vocês verem quem ela é. Então, meu povo, vamos pra nossa Pílulas da Nath. Hoje é de segunda-feira, eu tô arrasada, porque nasceu um espinha em mim aqui, ó. Eu também aqui, ó. Não é legal, não. A pessoa nunca teve espinha na vida. E aí, deixa eu ver. Olha, gente, tem gente do Porto Velho falando comigo. Vai, Irene, volta aí. Ah, ficou show agora, Irene. Muito obrigada. Não vou mostrar pra vocês quem é a Irene. Um dia vocês vão saber quem é. Vocês ficam só ouvindo a voz dela e sabendo que eu chamo ela. Como é a Irene? É, vou deixar a Irene famosa. Um dia vocês vão saber quem é a Irene. Não digo pra vocês. Foi mesmo, Nara? Que massa! Você assistiu no YouTube, foi? A Nara tá dizendo aqui que aquela mensagem que fala sobre a insatisfação que tá lá no meu canal do YouTube mudou a vida dela. Que coisa boa, amiga. Que bênção. Feedback extraordinário. Saber que eu posso contribuir com a tua vida de alguma forma. Deixa eu ver a galera aqui. Da onde é que o povo tá falando comigo? Tem gente de São Paulo, tem gente de Porto Velho, tem gente de Juiz de Fora, Rio Grande do Norte, e Brasil todo representado. Sejam muito bem-vindos, porque hoje é dia de Pílulas da Nath e nós vamos falar de um tema que vai ajudar muito vocês no casamento. Chama-se cortar o cordão umbilical. E aí, Nathalie, cortar o cordão umbilical eu cortei quando eu nasci. Pois é, mas eu vou falar de um cordão umbilical emocional, de um cordão umbilical espiritual. E eu quero conversar com vocês. Olha a Suzy! Beijo, minha amiga, para você também, de Fortaleza. Suzy, minha querida, tem um programa extraordinário, Paz e Amor, lá no Ceará. Tem trazido mensagens extraordinárias. Que coisa boa, né? Ver as pessoas usando as suas redes sociais, a televisão, rádio, para falar do amor de Deus, para falar de milagres, para falar de coisas boas, né? Isso é muito massa. Eu acho isso massa. Tem gente aqui de Feira de Santana, da Bahia, que coisa boa. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Eu tenho um compromisso já já e o nosso Pílulas da Nath hoje, eu quero ser super direta com vocês a respeito de um tema, gente, que eu vejo, tá? Que ele é de tanta relevância. Eu costumo dizer que quando Deus quer falar conosco a respeito de um tema que para ele é muito relevante, ele fala no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas cartas, em todo lugar. E existe aqui uma passagem que eu quero ler para vocês, que eu quero começar essa live de hoje falando sobre essa passagem, tá? Sobre a criação do mundo. E é muito lindo porque Deus fez o homem, Deus fez a mulher. E aí ele disse para o homem chegar um dia e decidir casar com a mulher. Eu não vou perder mais tempo, não. Vou ler aqui. Então, Deus falou lá em Gênesis, quando ele criou o homem. Ele disse, por isso deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Beleza? Vocês conhecem essa passagem? Essa passagem está lá no primeiro livro da Bíblia. Essa passagem está lá nos Evangelhos e essa passagem está, a mesma passagem, está lá nas cartas que Paulo escreveu às igrejas. E aí eu fico pensando, por que será que Deus repetiu em 3 estações diferentes, em 3 épocas diferentes, a mesma passagem? Né? E aí, com absoluta certeza, Deus quer falar conosco em vários tempos, em vários momentos diferentes, a mesma coisa. E aí eu acho muito interessante, porque quando Deus fala assim, ó, deixará pai e mãe, ele podia ter dito assim, minha filha, levará seu pai e sua mãe
para se juntar à sua mulher, e os 4 se tornarão uma só carne. Mas ele não falou, né, meu povo? Engraçado. Deus inteligente, eu acho Deus inteligente. Ele disse assim, deixa, se une com a sua mulher e os 2 se tornarão uma só carne. Mas aí, o que é que eu vejo nos casamentos de hoje? A menina casa, e eu falo isso por causa própria, né? A menina casa com o rapaz, mas se ela vai na esquina, ela liga pra mãe. Mãe, tô indo na esquina. Fazer o quê, minha filha? Sei lá, vou fazer alguma coisa na esquina, mãe. Tô te ligando pra dizer que vou dar na esquina. Aí a menina quer comprar uma casa, sei lá, fazer qualquer coisa, liga pro pai, liga pra mãe. Dá mais satisfação pros pais do que pro marido. E também tem o contrário, né? Tem aquela parte que misericórdia. Tem aquela parte do homem que casa com a mulher, casa só na aliança, né? Porque emocionalmente ele continua casado com a mãe. Ou ele continua casado com o pai. Meu povo, isso não pode existir na face da terra. Porque se fosse para você casar e permanecer emocionalmente dependente dos seus pais, você não deveria casar. Ou então a Bíblia teria dito, por isso levará o teu pai e tua mãe para morar contigo na tua casa, morando na mesma casa, e você dependendo emocionalmente, espiritualmente, de todas as formas, financeiramente do seu pai. E aí, gente, eu vejo vários casamentos tendo muitos pitacos de fora. Eu vejo vários casamentos onde decisões não são tomadas por marido e esposa, são tomadas por sogro, sogra, pai e mãe. E por último, o teu cônjuge participa de alguma tomada de decisão. Nath, então quer dizer que eu tenho que jogar para lá? E aquele versículo na Bíblia que diz que você tem que honrar? Gente, honra é completamente diferente de dependência. E as pessoas estão confundindo as coisas, né? Eu tenho certeza absoluta que se eu chamasse os meus pais aqui e ao vivo perguntasse, pai, vocês se sentem honrados pelos seus filhos? Com absoluta certeza eles diriam, sim, nós nos sentimos honrados pelos nossos filhos. Eu moro em Brasília, minha irmã mora no Canadá, meu irmão mora em São Paulo, outro irmão só mora com ele. E honra não diz respeito à dependência, honra diz respeito a cuidado, mas um cuidado com limite. Existe um dito popular que diz assim, quem casa quer casa, é realidade. Nath, você já morou um período na casa dos seus pais? Morei. O pior de tudo, gente, não é isso não. Sabe o que é que eu vejo? Eu morei uma época na casa dos meus pais. Mas os meus pais, eles sabiam o limite deles. Então, meu pai não se metia em nada relacionado à minha vida do Beto. Minha mãe não se metia em nada relacionado à minha vida do Beto. Sabe? Eles tinham um limite, né? E eu sabia que mesmo morando na casa dos meus pais, mesmo por um período de tempo sendo suportado pelos meus pais, o meu casamento era meu casamento. Era eu e meu marido. Não tinha meus pais juntos. E aí eu vejo, gente, um bando de marmanjo, né? Que não faz nada sem ligar para a mãe e perguntar para a mãe o que é que tem que fazer. Né? Porque a melhor comida é a mamãe. Gente, cordão umbilical foi ou não foi cortado na maternidade? Entendeu? Então, eu vejo que existem muitos casamentos que estão falindo porque não existe um casamento, não existe uma só carne do marido e da esposa. Existe uma só carne, marido, esposa, sogro, sogra, pai e mãe. Misericórdia! Meu Deus do céu, mas era nunca de manhã cedo que ia funcionar comigo. Já pensou? Se eu tivesse que fazer qualquer coisa na minha vida, eu tivesse que pedir autorização. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Isso não existe, gente. São ciclos diferentes. Meu pai e minha mãe são conselheiros meus. Sabe o que é conselheiro? A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Ou seja, os nossos pais, depois que nós casamos, eles podem nos ajudar a tomar decisões baseadas nos seus conselhos. Ajudar. É diferente. Então, eu lembro que meu pai sempre fala assim, minha filha, chega uma determinada idade, que os pais, eles não são mais pai e mãe, não. Eles se tornam amigos dos filhos. Não é assim? E como amigos, eles podem e devem nos aconselhar. Até porque eles nos amam. E eles não querem nosso mal. E aí eu percebo que as pessoas confundem esse limite, sabe? Esse limite de amor. Esse limite de conselho. E eu quero dizer para você que se você está vendo um casamento onde a sua sogra, onde o seu sogro está dando mais pitaco, que está dando mais ordem na sua casa do que você, do que seu cônjuge, do que a sua esposa, eu queria te dizer que você está pecando. Você está desagradando o coração de Deus. E, por consequência, você vai colher o resultado de tudo isso. Então, gente,
eu queria trazer um alerta. Hoje é um dia de alerta. Acordem para a vida. Quando vocês casaram, tornar-se uma só carne, são duas pessoas na tomada de decisão. Eu estou vendo, gente, que eu entendo, né, que existem algumas pessoas, né, eu tenho visto isso, tá, gente? Que existem pessoas que casam, mas não saem de casa. E ficam, inclusive, dependendo financeiramente dos pais. E quando você se coloca nesse lugar de dependência dos pais, e você não vai atrás da sua liberdade financeira, obviamente que você se submete a um lugar que você vai realmente ter que escutar determinadas coisas, porque tem um dito popular que é uma realidade, que quem paga manda. Essa é a realidade. Mas existe também um negócio chamado limite de respeito, sabe? Que ainda que o seu pai ou a sua mãe lhe ajude financeiramente a alguma coisa, é muito importante que você honre e respeite o bloco chamado matrimônio. Se a sua mãe, você está no relacionamento, a sua mãe diz para você, não, você não vai fazer isso. Mamãe, vamos conversar sobre esse assunto. Não é eu não vou fazer isso, mamãe. Deixa eu lhe dizer, eu casei. Mas você não pode só falar isso para sua mãe. Você tem que se posicionar como uma pessoa casada. Entende? E aí eu fico vendo o pessoal brincar de casar. Casa, aí fica sendo sustentado pelos pais e quer cantar de galo. Aí também não pode. Aí eu também não concordo. Aí eu acho também que realmente, quando você se submete a esse lugar, você acaba também tendo que se submeter às opiniões, à forma como os pais mandam. Então, gente, eu acho que a gente tem que realmente... Essa noite eu queria trazer para vocês esse pensamento, sabe? Uma das coisas que eu vejo, assim, que tem trazido desgaste nos relacionamentos é quando há uma interdependência financeira e por causa do dinheiro os pais se acham no direito de mandar e desmandar. E aí aquilo que era para ser uma bênção, que era o teu casamento, vira uma bagaceira, vira uma desgraça. E aquilo que era para ter harmonia na tua casa não tem, sabe? Porque a tua sogra entra dentro da tua casa e abre a geladeira e reclama e manda nas empregadas e grita e não sei o quê. Ou então chega o pai e o avô entra em casa e tira toda a moral do pai e da mãe, bota os netos a perder. Gente, limites. Limites. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, Deus nos dá limites. Deus nos dá direcionamentos. Deus nos dá conselhos. Deus nos dá inspiração. Sabe para quê, gente? Para que a gente tome as nossas decisões pautadas em acertos, mais do que achismos. Sabe? E eu vejo as pessoas com esse cordão umbilical trazendo para dentro do seu lar o que não deveria vir, né? Costumes e hábitos. Gente, quando a gente casa, a gente precisa fazer um processo de alinhamento. Alinhamento de pensamentos, de sonhos. Alinhamento de ideais. Quando eu casei com o Beto, ele tinha uma criação. Eu tinha outra criação. Mas quando os nossos filhos vieram, nós entendemos que nós precisávamos entrar num acordo. Não era como meu pai tinha feito, como o pai do Beto tinha feito. Era como nós iríamos fazer. Nós vamos fazer. Baseado nos nossos entendimentos, baseados nos nossos estudos. Hoje, nós temos como pauta a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem instruções que às vezes são completamente diferentes do que a que eu recebi quando eu era criança. E o que é que vai prevalecer hoje para nós? Valor é a palavra. Então, o que vai prevalecer é a palavra. E aí eu vejo, gente, eu tenho recebido tanta mensagem de mulher dizendo que os maridos brigam, voltam para casa da mãe. Misericórdia! Minha irmã, quando assim chegar em casa, tu pega uma havaiana, dá um chibatada na bunda dele, então. Porque se tá sendo menino na tomada de decisão, voltando para casa da mãe, por que casou? Ou tem mulher que briga, vai para casa da mãe. Minha filha, e por que você casou? Por que você quis ter sua casa? Se o refúgio é a casa dos seus pais. Não, tem que ter maturidade. Quando tem que tomar decisão, você pode perguntar o conselho, você pode perguntar a opinião, mas a tomada de decisão não é baseada só nisso, sabe? Eu tenho prazer, gente, eu falo com minha mãe quase todo dia, eu tenho prazer de compartilhar as minhas experiências, as minhas dúvidas e as minhas angústias com eles. Agora entendam, obviamente que eu sei que existem pais que nem todos os pais têm esse limite, né? Graças a Deus, os meus pais sempre tiveram esse limite e sempre me ensinaram também que nós devemos ter esse cuidado, sabe? Que nós devemos saber os limites também e vice-versa.
né? Nós também devemos saber o limite que nós devemos dar, por exemplo, meu marido. Meu marido é um agregado. Ele vai na casa dos meus pais, eu tenho que dizer para ele, olha, meu amor, minha mãe não gosta assim, meu pai não gosta desse comportamento. Eu lembro que quando o Beto começou a namorar comigo, meu pai sempre foi muito ciumento com minha mãe, sempre. Aqui, resolvi. Sempre foi muito ciumento com a minha mãe. Então eu sempre disse pro Beto, Beto, o meu pai não quer namorado meu beijando minha mãe. Então quando você for cumprimentar minha mãe, dê a mão, sacuda a mão e ponto final. Ou no máximo você pode dar um beijo na cabeça dela. No fio de cumprimento, ou se a minha mãe estiver na cozinha, sai da cozinha. Eu dei limites pro meu marido também, sabe? Então, assim, eu acho que o que tem faltado nos relacionamentos hoje, eu tenho recebido muitos e-mails, e foi por isso que nós decidimos entrar com essa pauta. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que estão dizendo assim, Nath, não tem limite. Não tem limite. A minha sogra tem a chave da minha casa, entra na minha casa, a minha geladeira, vê tudo o que está acontecendo, quer mandar nos empregados, quer mandar em todo mundo. Não tem limite. Gente, não pode. Quem casa quer casa. E você precisa saber que a sua casa, o seu lar, precisa ser administrado, o seu casamento, por você e pelo seu marido. E vice-versa. Sabe? Discutiu. Rapaz, a Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula. E que o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pelo amanhecer. Sabe o que significa? Pegou um cacete hoje à noite, amanhã de manhã já tem que ter feito as pazes. A alegria já tem que alcançar a nossa casa. E aí você abandona a sua casa e vai para casa dos seus pais. E aí, sabe o que é o pior? Que vai para casa dos pais, chega lá na casa dos pais, taca o pau na esposa ou no marido, o pai e a mãe ficam pé da vida com a pessoa, aí você volta para casa, faz as pazes, e aí, neguinha, o que é que o teu pai e a tua mãe vai pensar do teu marido? E aí, o que é que a tua mãe e teu pai vão pensar da tua esposa? Porque quando a gente faz as pazes, a gente sabe fazer as pazes, a gente sabe que a gente ama. Mas eles que estão do lado de lá e estão vendo a nossa confusão, eles olham e dizem assim, rapaz, isso não presta não. Esse cara não presta. Mancha. Você mancha a imagem da pessoa. Meu povo, e para limpar uma mancha, eu quero dizer para vocês que é algo assim, quase que imutável. Não, é impressionante, gente. Não muda. Para o resto da vida, aquilo que você expôs do seu relacionamento. Eu sempre falo, olha, quer brigar, quer discutir, quer um conselho, não peça para os seus pais em relação a isso. Principalmente se você for expor uma dificuldade sua. Porque provavelmente eles vão ter raiva do seu marido, vão ter raiva da sua esposa. Só que vocês vão casar para ficar muitos tempos juntos, né? Muitos tempos. Falei até assim, bem exagerado. Vocês vão ficar muito tempo juntos. Então, aí você quer mesmo que quando você fizer as pazes, o seu cônjuge seja recebido na casa dos pais fedendo? Porque é assim, quando você fala mal do seu cônjuge e você expõe ele a uma situação que... E tem um detalhe, né? Quando a gente vai expor, nós nunca somos errados, né? O errado é sempre ele, o capeta, o diabo, o demônio é ele. A gente é, né, santo. Nós estamos quase no céu, Senhor. Mas num pedacinho da santidade nós estamos no céu arrebatado. Mas ele não. Aí quando daqui a pouco tu faz as pazes. Ô, menina. Só que a imagem de cão que tu fez lá pra tua família continua pro teu cônjuge. E aí eu fico vendo que os cordões umbilicais não são cortados. Cordão emocional. Né? Eu vejo demais, sabe? Eu vejo demais as pessoas casando no físico, mas não casam no emocional. Eu tive um amigo que foi muito interessante, ele também é coach. Uma vez a gente conversando sobre problemas de casamento e tal, e ele contando que teve uma fase da vida dele, os pais dele se separaram, e ele era o irmão mais velho. Olha que coisa forte, gente. Ele era o irmão mais velho. E aí, quando os pais dele se separaram, ele meio que assumiu o papel do pai da casa, né? Então ele começou a trabalhar, ajudava a mãe. A mãe também todo dia ligava para ele para saber o que ele queria comer, que era a comida que ela ia fazer para ele, porque né, ele era o homem da casa agora. Tem uma mãe que só Jesus na causa. Mas vamos lá. Ai, meu amor, o que você quer comer? E fazendo e não sei o quê, e paparicando. Sabe o que aconteceu, gente? Ele começou a entender que ele começava a namorar com a menina. Com pouco tempo a menina dizia assim, não, vamos acabar. Sabe o que? A gente virou amigo. E eu não vou casar assim com um cara que, sabe? A gente ficou muito mais amigo do que namorado. E aí eu acho melhor a gente acabar. Aí ele começou a namorar com outra menina. Com pouco tempo depois a menina
Ele falava em casamento, ela, não vamos fazer isso não, porque a gente é amigo e é melhor a gente não ficar junto, não. E aí ele teve 3 relacionamentos consecutivos onde as mulheres terminavam falando isso pra ele. Ele disse, rapaz, tem alguma coisa errada. Eu tô agindo de alguma forma que eu tô pegando o meu relacionamento, que era tesão, química e tal, e tô transformando numa coisa muito morna, namoro, as mulheres estão mais nem querendo casar comigo, o que é que tá de errado comigo? E aí ele foi fazer um processo, né, de coach, de autoconhecimento. Sabe o que ele descobriu, gente? Que quando ele começou, quando o pai dele saiu de casa, que ele começou a assumir emocionalmente um casamento, o que é que ele agia inconscientemente? Ele já era casado com a mãe. Então, todas as vezes que ele começava a se relacionar com a mulher, no meio do relacionamento dele, inconscientemente, ele começava a tratar a namorada como amiga ou como filha, e a mãe continuava sendo a esposa. Resumindo, ele não casou. Ele não casou. Até o dia que essa ficha caiu para ele. Ele teve uma conversa com a mãe dele, pediu perdão e pediu a carta de divórcio emocional em relação à mãe dele. Só assim ele casou. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que isso é muito real, gente. Esse negócio de você ficar nessa conexão emocional, se você está vivendo isso, pare, por favor. Porque o problema não é o seu casamento, o problema é o seu comportamento. E aí você acha que seu casamento tá uma porcaria, porque tá uma porcaria. Não é isso, gente. Seu casamento às vezes tá uma porcaria porque você não se posiciona dessa forma. Eu entendo, gente, que tudo na vida é temporário. Então, Nath, hoje a minha mãe mora comigo, vou dar um exemplo. Ok, beleza. Dá prazo para isso. Ou dá limites para isso, sabe? Eu conheço pessoas que têm os seus pais morando com essa pessoa e nunca teve problema. Por quê? Porque os dois, o marido e a esposa, colocaram limites. Limites, inclusive, territoriais. Dentro de casa, a minha mãe não pode entrar no meu quarto sem bater na porta. Dentro de casa, a minha mãe não pode entrar no banheiro sem autorizar. Meu quarto é um lugar sagrado, o meu e do meu marido. Tem que ter, sabe? Eu mesma, gente, eu tenho um hábito que o meu quarto é um lugar tão sagrado que eu detesto que as pessoas deitem na minha cama. Eu não gosto. Sabe? Quem deita na minha cama sou eu, meu marido e meus filhos. Eu não gosto que as pessoas deitem na minha cama. Porque ele é um lugar meu santo, sagrado, um lugar assim. Então eu não gosto. Ou seja, eu dou limites. Entende? Então, assim, o que é que eu tenho percebido? As pessoas continuam sem dar limites, né? Continuam dependendo financeiramente dos pais. E isso dá para os pais essa liberdade de se envolver sem limites. E aí o que é que eu vejo? Casamentos afundando, casamentos naufragando, né? E as pessoas dizendo que o problema é o casamento. O problema não é o casamento, o problema está em você, que não cortou esse cordão umbilical emocional com seus pais. Por isso que a palavra de Deus diz, deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, e tornarão-se os dois uma só carne. Sabe o que é uma só carne? Uma só carne significa que era amarelo, vamos dar outra cor aqui, era laranja e azul. Você era laranja, ele era azul. Quando vocês se juntaram, formou uma nova cor chamada roxa. Essa nova cor tem que prevalecer. Não é o vermelho da sua mãe e muito menos o verde do seu pai. O que tem que prevalecer é a cor roxa dentro da sua casa. É a cor nova, é a unidade do casal. Gente, por favor, se até aqui você agiu dessa forma, coloque um ponto final nisso. Sabe? Não deixe que isso te atrapalhe. Não deixe que esse erro perpetue até a tua próxima geração. Os nossos filhos precisam entender que a maior autoridade da nossa casa somos nós e não os nossos pais. Meus filhos amam e respeitam meus pais. Mas a maior autoridade sobre essa casa, aqui que eu moro, sou eu e o Beto. E nós falamos isso para ele, que quando eles casarem, eles também vão se inspirar em ter a casa deles. E a casa deles, a maior autoridade, vão ser eles, pai e mãe, marido e esposa, que deixaram nós, né, deixaram a mim e o Beto, se uniram com seus cônjuges e se tornaram uma só carne. E aí, gente, quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão começar a perceber que os pais vão respeitar mais. Vocês vão começar a entender que o mundo vai cooperar para que tudo dê certo. Você vai entender que até o seu posicionamento dessa forma vai fazer com que a prosperidade te alcance.
Você vai começar a ser honrado por esse posicionamento. E você tem que fazer isso não por merecimento, mas por uma decisão de obediência. E eu falo que o melhor lugar para se estar, os maiores benefícios, os maiores ganhos que uma pessoa pode ter, é quando ela obedece princípios. Porque quando ela obedece princípios, ela colhe princípios, né? Ela colhe novos resultados. Então nós precisamos sair da teoria e começarmos a agir na prática. Aquilo que a gente sabe muito bem falar, mas muito pouco fazer. Essa é a pílula de hoje. Eu queria, do fundo do meu coração, que você fizesse uma autoanálise e pensasse de que forma eu posso honrar o meu marido, honrar minha esposa, sem desrespeitar os meus pais, mas definitivamente colocando limites e colocando um novo tempo, um novo ciclo se iniciando na minha casa, aonde o dinheiro, a dependência e o amor sejam também limitados. Sejam também colocados no seu lugar. Não é porque os seus pais te ajudam financeiramente que eles precisam colocar ordem na sua casa. E quem coloca ordem na sua casa é você. Quem dá regras na sua casa é você. Com sabedoria, com prudência, cuidado, respeito e amor. Eu tenho certeza que você vai conquistar essa liberdade, você vai conquistar esse novo tempo e o seu casamento definitivamente vai ser um casamento pleno, como o Senhor sonhou. E como eu tenho certeza que no dia que você casou, você também sonhou. Tá bom? Gente, coloca bem muito like pra mim nessa live. Eu tenho certeza que tudo que eu falei, pelo menos uma palavra vai entrar no teu coração, vai gerar mudança. Porque o que eu falo é aquilo que tá no coração de Deus, é aquilo que foi sonhado pelo Senhor e que eu tenho certeza que vai gerar também vida, transformação e abundância na tua vida e no teu casamento. Tá bom? Essa é a pílula da Nath. Coloca like pra mim. Compartilha essa live. Você que entrou agora, não tem problema. Tati, Carol, todo mundo que entrou agora, fica gravado. Vocês podem assistir aqui no YouTube, ou aqui no Instagram. Você pode assistir no Facebook e amanhã vai estar lá no YouTube. Tá bom? Um beijo, amo vocês e vejo vocês na próxima segunda, Pílulas da Nath, com mais dicas para o teu casamento ficar maravilhoso. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Tchau.